O texto que eu quero ler com vocês hoje está em João capítulo 14, do versículo 1 ao 9, e esse texto é exatamente a base do tema da ministração, que é mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Então abra comigo aí o Evangelho de João, capítulo de número 14, e leia comigo a partir do versículo 1, aliás, do versículo 1 até o versículo 9. Evangelho de João 14, do 1 ao 9. Jesus diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Espírito Santo, que a tua revelação que tem vindo sobre a minha vida, sobre o meu coração, possa ser agora entrar e chegar no coração de cada pai, de cada filho, de cada mãe, de cada filha, de cada discípulo aqui nesta noite. Todos nós somos filhos de Deus e queremos realmente ter essa revelação. Queremos que o Pai seja manifesto na nossa vida, com a sua paternidade, com o seu cuidado, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Uma das grandes crises que existem no mundo hoje é a crise exatamente de muitos filhos que não conhecem os seus pais. Há muitos filhos e filhas que passam anos e anos pedindo: mãe, quem é meu pai? Mãe, me mostra uma foto do meu pai. Eu queria ver o meu pai. E às vezes há um conflito todo, há uma crise toda. E tudo que um filho e uma filha quer é exatamente que o pai seja mostrado a ela. Eu acompanho um pouco essas situações na vida de muitas pessoas, mas acompanhei de uma forma muito específica na vida da nossa apóstola. A pastora Tati, ela teve uma situação que a maioria de vocês conhecem, mas só para pontuar, é importante, a sua mãe ficou grávida, solteira ainda, tinha um relacionamento estável, mas solteira, ela ainda ficou grávida, e quando a pastora Tati ainda estava no ventre da sua mãe, sendo ali gerada, o pai dela sofreu um acidente e morreu. Aí ficou ela grávida e sem a figura do pai, criando com a filha no ventre. Quando a filha nasceu, a mãe a minha sogra pega a pastora Tati, aquela lindeza parecida assim com a minha Antonella, né? E vai lá e marca um dia e vai na casa dos pais do namorado que ela tinha engravidado, ou seja, dos avós da pastora Tati. Quando ela chega lá, sabe o que eles fazem? Mandam alguém até o portão e dizem assim: nós não queremos conhecer esta criança, nós não reconhecemos, não queremos conhecer, não queremos ter relacionamento com essa criança. Então ela foi criada, e a mãe da pastora Tati simplesmente disse: então vocês nunca mais, eu vou riscar vocês da minha história, da minha vida.
E a pastora Tati cresceu com a sua mãe não dizendo nada sobre os seus pais, não dizendo nada sobre os seus avós. E se ela quis saber se ela conseguiu saber alguma coisa, foi através das suas tias que ela conseguiu uma foto do seu pai, saber o nome do seu pai e tudo mais, mas ficou nessa situação. Nós já morávamos aqui em Curitiba, ou seja, ela já tinha um filho, nós já estávamos vivendo esse propósito, e eu via que o clamor do coração dela era assim: mostra-me o meu pai, eu quero o meu pai, eu queria conhecer o meu pai mais do que 2 ou 3 fotos só que eu tenho, né? Então um dia eu disse: meu amor, você precisa quebrar essa estrutura de que a sua mãe estabeleceu, e você precisa procurar os seus avós. Você procura, a gente sabe mais ou menos onde eu vou com você, vamos procurar. E ela ficou um pouco tensa, falando: então vamos. E aí o que aconteceu? Nós fomos e chegamos até a casa dos avós dela em Florianópolis, e quando chegamos lá, fomos atendidos por um senhor, né? E esse senhor, ele disse: sou eu mesmo o pai desse rapaz e tal. Só para vocês terem uma ideia, nós fomos atendidos por ele da janela da casa. Ele da janela nos atendeu. Daí a Tati diz: eu sou a Tatiane, sou sua neta. Eu sou sua neta, e esse aqui é o seu bisneto. Ele deu uma olhada assim e tal. Que bom, que bom. Mas a gente queria conhecer vocês, eu não quero nada, eu só quero conhecer meus avós, que representam, eu conhecer um pouquinho da minha história e conhecer os meus pais. Eu estou dizendo uma situação que eu vivenciei, nós adultos, indo nessa conversa dele, fala: eu já me separei daquela megera e não sei o que e tal, a gente já viu alguns problemas, mas ele falou: mas está aqui o endereço, ela está morando com a minha filha lá em tal lugar, e era assim, um bairro do lado do outro, como Veisópolis e Vargem Grande, um bairro do outro assim. Ela foi criada longe da avó, das primas, das tias, a coisa assim de um raio de nem 1 quilômetro, 1 quilômetro no máximo. E aquela coisa ficou assim na minha. Aí a gente sabe onde é que é, e fomos lá. E quando nós chegamos lá, fomos prontamente atendidos por uma das tias da Tati, e quando veio uma prima dela, falou: não tem como dizer que não é filha, não. Era a cara, era a figura, era o desenho, parecia a irmã gêmea da Tati. Aí conversamos e tal, foi assim um pouco amistoso. Falou: a mãe não está e tal, mas ela vai chegar, você liga que a gente marca direitinho. Aí quando chegou a noite, a gente ligou, a Tati ligou, e quando a Tati ligou novamente, ela só ouviu uma resposta assim: a sua avó não quer te conhecer. Ela diz que prefere deixar as coisas como está, ela não quer reviver o passado, não quer reviver algumas situações. Sabe, naquele momento, eu senti toda a dor, toda a situação, porque nós tentamos mais uma vez, ou seja, estabeleceu-se uma história, um processo de rejeição e tudo mais. Mas graças a Deus, a pastora já tinha sido curada, Deus já estava trabalhado no coração dela, mas naquele exato momento eu assumi o meu papel como pastor, assumi o meu papel como pai e disse: olha, você tem muito mais do que isso, você é tão especial para Deus, olha todas as coisas que Deus tem te dado. Mas eu estou contando essa história para dizer para você que essa história é muito parecida com a de muitos filhos. Alguns, o pai não morreu e o pai ainda está vivo fisicamente, mas eles vão procurar e não encontram. E tudo o que ele quer é exatamente isso: mostra-me meu pai. Mãe, me mostra o meu pai. Um dos grandes problemas da sociedade hoje é que as pessoas não conhecem o pai biológico, e dessa forma também, quando a gente fala de um pai celestial, de um pai espiritual, as pessoas têm essa dificuldade, falam assim: será que o meu pai é essa mesma figura? O pai, Deus, ele tem as mesmas atitudes, o mesmo comportamento, é esse tipo de relacionamento. Eu sei que esse dia é um dia
difícil para muitos que estão aqui, que perderam os seus pais, que de alguma forma têm uma saudade intensa no seu coração, mas uma coisa eu sei, que o seu coração está curado primeiro, porque Deus já tem ocupado esse lugar de paternidade da sua vida, porque Deus tem colocado a mim como seu pai espiritual na sua vida, Deus tem colocado o seu discipulador, seu líder espiritual como um pai sobre a sua vida. Mas é um clamor que existe ainda hoje: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Então vamos seguir aí. Nós temos vivido hoje uma relativização exatamente da questão de Deus como Pai. Por quê? Porque a revelação de Deus como Pai é a forma mais sublime do Deus soberano. Sabe, quando nós falamos de revelar e manifestar um Deus soberano, nós vemos que essa é a manifestação do Deus como Pai. Deus, o Deus soberano, ele se revela como um Pai que cuida de nós em muitas outras situações. Então hoje, por problemas como esse que eu mencionei e muitos outros, nós vamos perceber que o conceito de Deus Pai está distorcido. E se nós temos uma verdade distorcida na sociedade, aonde que nós vamos encontrar a verdade pura, perfeita e verdadeira? Na palavra de Deus. A gente então tem que voltar para a palavra de Deus, e aí a gente vai entender que até os discípulos tinham um clamor: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Veja o grito da alma de Filipe, veja o grito dos discípulos que andavam com Jesus. Jesus falou: vocês estão andando comigo, eu sou a revelação encarnada do Deus Pai, e vocês ainda não reconhecem o Pai. É por isso que o nosso papel, o nosso trabalho, a nossa perspectiva é sermos uma casa de paternidade e trazermos a revelação de Deus Pai. E é a Bíblia, com as suas verdades, onde ela revela esse Deus que é um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, como cantamos aqui: Santo, Santo, Santo. Sim, esse Deus, Ele é isso e tudo mais. Mas Ele gosta de apresentar, dizer assim: eu sou o seu Pai. Não é isso que traz segurança? Porque talvez, às vezes, quando a gente se coloca um Deus santo, vem um temor, um tremor, e esse encanto da adoração, quando a gente sabe da soberania dEle, fala assim: Ele faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Meu Deus, o governo da minha vida, do mundo, está nas mãos dEle. Agora, quando Ele fala: eu sou seu Pai, você me conhece como seu Pai, você já começa, só a palavra de Deus como Pai, eu já me sinto abraçado, acolhido, eu já sinto os afetos dEle liberados sobre a minha vida. E essa é a maior de todas as revelações que nós podemos ter na nossa vida, é a manifestação desse Deus Pai, que cura os nossos corações, que nos ensina também sermos semelhante a Ele. Então nós precisamos mostrar ao mundo, revelar ao mundo através das nossas atitudes, através da cura que nós recebemos quando recebemos a paternidade de Deus na nossa vida. Nós temos que revelar isso ao mundo, para mostrar como é importante saber que Deus é Pai. Nós precisamos voltar aos tempos bíblicos e entendermos algumas coisas. No Velho Testamento, o povo de Israel, eles não tinham essa ideia, essa referência, essa perspectiva de Deus como um Pai. No Velho Testamento, se você ler, você vai perceber que é incrível. Aparece apenas 8 vezes a palavra Pai referindo-se a Deus no Velho Testamento. Talvez você pergunte assim: mas como assim? Eu nunca tinha percebido. É exatamente isso. No Velho Testamento, a palavra referindo-se diretamente a Deus, como Pai, aparece apenas 8 vezes. Sabe, na maioria das vezes, o povo via Deus como o chefe de Israel, como o governante de Israel, o protetor de Israel. Agora,
A mudança vem exatamente quando Jesus fala aqui nessa palavra que Ele é a própria revelação do Pai. Você já vai chegar no Novo Testamento e você vai encontrar, referindo-se, o Novo Testamento refere-se a Deus como Pai 278 vezes. Vai sempre linkar, aliás, 272 vezes, vai linkar com o Pai. E o mais tremendo disso tudo é que o Novo Testamento, quando linka e manifesta e fala de Deus como Pai, ele trabalha o princípio da intimidade. A intimidade. Então não revela apenas como um pai supridor, não revela apenas como um pai que vai disciplinador, não revela apenas como um pai, uma figura ali, mas revela um Deus amigo, um pai amigo, um relacionamento exatamente muito profundo, que para os judeus era algo inconcebível, porque eles tinham a figura de Javé, Deus, de uma forma que nem o nome de Deus não podia ser mencionado. Eles tinham que ter um tetragrama para se referir a Deus, e no máximo que dizia Javé, ou quando se refere a Deus, você vai ver algumas referências bíblicas e algumas versões bíblicas que no Velho Testamento, quando fala de Deus, fala o Eterno. O Eterno, Ele é o Eterno, mas essa era uma maneira para não se referir na intimidade com Deus. Ninguém podia ter essa intimidade de chamar como o Eliam, ou como no Novo Testamento nós vamos ver a palavra Abba, paizinho, a forma como uma criança se comunica, ou que na nossa linguagem portuguesa não é necessariamente paizinho, mas papai, ou seja, essa intimidade. Sabe, queridos, é exatamente isso que nós precisamos entender. Há muitas pessoas que ainda hoje têm essa separação com o Pai Celestial, não consegue ter essa intimidade, ou o povo de Israel chegava a entender que era uma blasfêmia alguém chamar Deus de papai, ou de paizinho, ou se referir a qualquer coisa nesse sentido. E o que nós precisamos entender é que o chamado de Jesus, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, Jesus fala, o Pai, Ele se revela nessa intimidade que eu tenho com vocês, nesse relacionamento que eu tenho com vocês, nesse cuidado que eu tenho com vocês, nessa preocupação que eu tenho com vocês, nessa liberdade que vocês podem ter comigo como um Pai. Sabe, o Pai está sendo revelado exatamente quando a mesa está posta. O Pai está sendo revelado quando você tem essa possibilidade e essa oportunidade de acessá-lo e receber dele, conversar com ele e ser ministrado por ele. É uma relação realmente muito próxima, íntima. Sim, é essa revelação profunda que Jesus traz para a nossa vida, o nosso coração. Então, por isso que Jesus, durante o seu ministério, introduz aqui. Ele traz essa ideia, é uma verdade teológica transformadora, que vai ser manifesta de uma forma muito poderosa na oração sacerdotal, chamada a oração do Pai Nosso, dizendo assim, quando você orar, você ora e se dirige a Deus dizendo, Pai, Pai Nosso, Pai Nosso. É essa maneira como a gente precisa ajoelhar diante de Deus, seja para agradecer e falar, meu Pai, meu Paizinho, Abba, obrigado. Ou quando eu tenho uma necessidade profunda, Paizinho, eu não sei o que fazer, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho crises, e aí que você, talvez a intimidade que você nunca teve com seu pai, a liberdade que você nunca teve com seu pai, você tem com Deus e Pai. Sim, por isso hoje, Dia dos Pais, é um dia de dizer para você, pai, que você precisa também incorporar essa graça, essa possibilidade de oferecer aos seus filhos, de chamar você de pai. E aí quando ele, Pai nosso que estás no céu, está dizendo assim, o meu Pai, Ele está no céu, e do céu tem todas as coisas boas que podem vir para a minha vida, então venha. É claro que aqui Jesus fala, olha, Ele é santo sim, o nome dEle é santo, é santificado, porque era um dos problemas dos judeus, era com relação ao nome de Deus, assim, santificado é o nome dEle, mas você pode chamar de Pai.
Ele é santo, mas você pode chamá-lo de pai. Ele é santo, mas você pode se relacionar com ele como um pai presente, um pai supridor, um pai que propõe a você a viver uma vida de intimidade. Duas coisas muito importantes que a gente precisa entender. Jesus era o filho unigênito do Pai, o filho único. Mas depois que ele vem, ele se torna no filho primogênito. O que significa isso? Jesus, quando ele estava com o Pai, é uma verdade, uma revelação da palavra, uma verdade teológica, ele é o filho unigênito, o único filho de Deus. Aí ele vem, enviado pelo Pai, aí agora ele não é o filho unigênito, ele já não é mais o filho único, agora ele é o filho primogênito. Se tem primogênito é porque tem o quê? Vários filhos. E quem são esses vários filhos? Eu e você. Você consegue entender isso? Você consegue entender o coração desse Pai? Colossenses 1:12 até o 20 diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou do reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito de muitos irmãos. Ele começa como unigênito e agora ele é revelado como o primogênito. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e o primogênito diante de muitos mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas as que estão nos céus como as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então vamos lá, a palavra unigênito significa filho único, a palavra primogênico, o primeiro filho de muitos outros filhos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso não é maravilhoso, nós sermos colocados na mesma categoria que Jesus? Ele é o filho primogênito, nós somos filhos com Ele também. Jesus ele vem e diz: eu vim para estabelecer isso, esse propósito, e eu vim para revelar o Pai. Sim, quando nós entendemos isso, Jesus também nos concedeu esse direito. Então, se você não tem vivido a bênção da paternidade na sua vida, se você ainda tem algum bloqueio, alguma situação, hoje é o dia de você quebrar todos esses bloqueios e entender que Jesus abriu esse caminho na cruz para nós. Ele mesmo nos fez e nos proporcionou esse grande privilégio de sermos feitos filhos de Deus a partir de cremos no seu nome, de o recebermos na nossa vida, e tudo que nós precisamos para sermos transformados em filhos de Deus com todos os direitos recebemos Jesus e reconhecemos como Salvador da nossa vida e sermos então transformados pelo Espírito Santo a partir dessa revelação, dessa verdade, desse entendimento que nós temos na nossa vida. Houve um momento na vida de Jesus, é aqui que eu já estou terminando essa palavra. Houve um momento, quando eu estou para terminar, ainda falta 20 minutos pelo menos, tá? Só para vocês entenderem e não ficar me julgando. É só para vocês ficarem em paz, tranquilos. Mas houve um momento na vida de Jesus muito forte. Foi o momento quando Jesus não se referiu a Deus como Pai. Uau! Teve algum momento assim? Teve. Se você olhar para a vida de Jesus, eu não tenho tempo aqui para desdobrar muitas coisas, mas eu quero pegar dois momentos assim importantes. O primeiro momento foi quando esse momento que Jesus não se referiu a Deus como Pai. Tenta puxar aí na sua memória e você vai tentar lembrar quando ele chama Deus duas vezes, pelo nome de Deus duas vezes. Quem que arrisca lembrar aí um momento muito forte que ele não chama Deus de Pai, mas ele chama Deus de Deus? Há uma palavra em aramaico que ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Vocês já ouviram essa aí alguma vez, em alguma
Páscoa da vida por aí, em alguma canção antiga por aí, sim ou não? O que é essa palavra que representa Jesus conversando com o Pai, dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? A conexão de Jesus com Deus, como Pai, era tão forte, que na cruz do Calvário, ele não teve essa audácia que alguns filhos têm, de qualquer problema que tem na sua vida, jogar no colo do Pai. Olha o que meu Pai fez. A paternidade, além de ser algo criado nos céus, uma referência referindo de Deus para nós, a paternidade é uma instituição também de Deus para nós. Nós precisamos honrar a paternidade, honrar os nossos pais. Nós precisamos, muitas vezes, ficar calados e quietos diante das possíveis das negligências dos nossos pais, para a gente poder entender o que está acontecendo. Jesus, ele não, em nenhum momento ele falou: Pai, você me abandonou, com aquele sentimento de rejeição. Ele agora diz: Deus meu, Deus meu. Ele sentiu ali que, como no processo, no propósito da redenção, como se ele estivesse sozinho. Agora era um ser humano. É como se ele tivesse transicionado debaixo desse processo. Então, quando Jesus não se referiu a Deus como Pai, foi exatamente quando ele estava pregado na cruz do Calvário, numa situação de sofrimento extremo. O maior sofrimento que alguém poderia sofrer. Então, Mateus 27, 46, você vai encontrar essa palavra, ele dizendo: Deus meu, por que você me desamparou? Essa exclamação, ela acaba sendo uma citação literal de Salmos, Salmos capítulo 20, do versículo 1, do capítulo 22 de Salmo 22, 1. Então, Jesus faz uso das próprias palavras do salmista para dizer a respeito do sentimento de desamparo e abandono que ele estava, da angústia que ele estava vivendo naquele momento. Um pouco ainda antes de Jesus ser preso, ainda antes de chegar esse momento, Jesus pediu a Deus que, se possível, ele fosse poupado do sofrimento cruel que ele estava por vir. Então, naquela oportunidade, no momento também de grande angústia, em que Jesus chegou a suar gotas de sangue, mas aquele momento de grande angústia, ele ainda se referia a Deus como Pai. Então são momentos distintos. Há momentos, Jesus angustiado ali no Getsemane, Jesus vivendo toda aquela situação que estava chegando o momento da sua dor, mas ele ali ainda referia-se, Mateus 26, 34, a Deus como Pai. Mas na cruz, no momento fatídico, nos momentos finais da sua vida, Jesus, ali, agora que ele estava assumindo a nossa condição, pagando pelos nossos pecados, se sentindo desamparado, solitário, ele chama o Pai, o seu Pai, de Deus, e diz: por quê? Por que isso? Por que o desamparo? Por que essa situação? Mas eu quero dizer para vocês, isso foram situações em que manifestaram a questão de Jesus ser semelhante a nós, em sentir como nós nos sentimos, passar pelo que nós passamos, sofrer como nós sofremos, ou seja, ter se colocado no nosso lugar, se colocado no nosso lugar. Eu quero dizer, Jesus, ele entende quando as angústias às vezes enchem o seu coração e você muitas vezes não tem facilidade para acessar e falar e manifestar a sua atenção falando para Deus como Pai. Mas não há pecado em você se referir a Deus como Deus, porque isso é o que Ele é. O seu Pai é Deus, o seu Pai é soberano, é o Criador de todas as coisas. Mas eu quero dizer, no dia a dia, no nosso